Vamos falar de pentecostalismo. Eu recebi esse documento aqui, que, segundo as informações, é um documento original pedindo para analisar da República dos Estados Unidos do Brasil, ficha consular de qualificação. Ligado a quem? Daniel Berg, o companheiro de Gunnar Wing, os precursores do pentecostalismo do Brasil. Até onde eu entendi, é um documento que foi restaurado, talvez na IA. Na prática, né, falando do sentido do documento, é um documento burocrático, onde descreve, né, o Daniel Berg como um imigrante sueco, casado, missionário e legalmente no Brasil, com data de filiação, origem e autorização oficial aí, assinaturas, mas não tem nada de avivamento no documento. Eu não sei por que pediram, me enviaram aqui para falar sobre isso aqui, mas enfim, nada de chamado divino ou algum papel do Estado, né, dizendo, ó, esse é o cara que vai levar o fogo pro Brasil. Mas uma coisa me chamou a atenção, olhando esses documentos e refletindo sobre a história das Assembleias de Deus, do pentecostalismo no Brasil. Todos nós sabemos que o Daniel Berg aí, ele não chegou no Brasil propondo um diálogo teológico aberto sobre o avivamento, sobre o pentecostalismo, mas sim trouxe, né, talvez usando esse documento, uma certa convicção fechada, interna, uma experiência pessoal levada ao nível de uma doutrina conhecida hoje, universal. E isso, quando eles tentaram colocar para fora, resultou simplesmente numa expulsão da igreja a qual eles pertenciam, que era a Batista. E a pergunta que fica é: o que mudou do tempo que eles tentaram rachar a igreja batista para os dias de hoje? Se você analisar, você vai perceber que o mecanismo é o mesmo, cara, só mudou o motivo. Porque lá no começo, no tempo desse documento aqui, era só uma certa divergência doutrinária. E hoje os rachas que acontecem, principalmente dentro da Assembleia de Deus, é simplesmente por disputa de controle, disputa de poder. Essa é a diferença. Antigamente, eles tentaram rachar uma igreja para colocar em prática o que eles acreditavam com o pentecostalismo, com uma divergência teológica. Hoje não, hoje é disputa de controle, dinheiro, influência, disputa de poder, quem tem o nome maior no Brasil. E o pentecostalismo, através desse Daniel Berg aí, acabou herdando esse modelo. Do tipo de que romper vai ser muito mais fácil do que tentar resolver o problema. E o pior de tudo, meus amigos, é que romper da maneira que a gente vê acontecendo se tornou quase que um status espiritual. Porque tudo foi direção de Deus. Deus mandou. Abriu a igreja e veio o povo, é confirmação de Deus. Brigou com a liderança, é nova direção a partir de agora. Ou seja, acabou se tornando um ciclo vicioso que quem entra e percebe e tem o tino para a liderança acaba fazendo a mesma coisa amanhã ou depois. Basta você dar uma olhada hoje no Brasil, cara, quantos ministérios independentes que existem. Cada um com a sua maneira de interpretar, de aplicar a Bíblia e no final das contas banalizando aquilo que deveria ser tratado com mais respeito. Quantas vezes eu vi, né, as pessoas tudo reunidas dizendo: ah, esse aqui é a unidade do corpo de Cristo, Deus ama a união. Amanhã depois esses mesmos rachando, dividindo e dizendo a frase: nós separamos porque foi a direção de Deus. Deus estabeleceu um novo ciclo, é um novo tempo. E o pior de tudo, meus amigos, espiritualizando isso. Ou seja, o foco sempre é o ego falando mais alto. E olhando esse documento, como eu falei já para encerrar o vídeo, o que eu penso, o documento não tem que analisar, né, cara? Tá aí nítido. Mas quando você lê esse nome, Daniel Berg, fala-se de base, de algo que ganhou uma proporção gigantesca no nosso país. Assim como hoje também a questão dos escândalos, política,
E talvez o problema esteja exatamente nisso aqui, na raiz disso. Um certo mecanismo plantado em nome de Deus com discordância, colocando uma experiência pessoal de unção, de glória, de Pentecoste, dentro de uma outra instituição que já tinha sua base, chamada Batista. E como eu disse, o documento mostra o missionário entrando no país, e se olharmos para os dias atuais, a gente percebe que os conflitos que existiam lá nessa época aqui, 1945, cara, e a data embaixo aqui do consulado, 30 de dezembro de 1948. Olhando para essa data, mostra que o nosso presente, o presente de hoje, que essas discordâncias teológicas, divisões e mais divisões, simplesmente conflitos, né? Simplesmente não foram aí superados, mas sim institucionalizado. Entendeu? E enquanto isso não for encarado como uma falha estrutural ou como um ministério espiritual, o ciclo simplesmente vai continuar se repetindo e você vendo as igrejas com um certo tipo de rodízio. Hoje você vê os rostos, as pessoas, daqui um ano, daqui 6 meses, daqui 1 ano, 2 anos, você não vê mais as mesmas pessoas dentro da igreja. Só vai permanecer ali quem foi levado a um cargo ou foi enaltecida, mas aquele membro que quer ter uma vida com Deus acaba saindo, indo para outra, e assim vai, um líder rachando aqui, outro ali, ou seja, continua se repetindo. E as placas mudando de nome, ao exemplo da Lagoinha aí, que é o último, acho que um dos últimos vídeos que eu acabei fazendo, aonde estão tirando as placas da igreja com o nome, colocando outros nomes e segue. Daqui a pouco essas também têm os seus rachas menores que não têm proporção, mas enfim, isso é a igreja brasileira, meus amigos. Para você que mandou esse documento, é um documento burocrático e serviu para trazer aqui para a gente essas reflexões de que a coisa que nós vemos acontecendo hoje não é de hoje, é desde 1948, quando começou tudo, falando-se de Assembleia de Deus. Deixe o seu comentário embaixo que é importante. Agradeço a vocês que nos enviam esse tipo de coisa. Agradeço. Deixe o seu like que é importante. Seu comentário também ajuda muito. Me segue nas demais redes sociais. E esse é o canal Falazar. Estamos juntos por um Brasil e um mundo talvez mais consciente do que nós estamos vendo ultimamente. Este é o túmulo dos fundadores da Assembleia de Deus. No cemitério Santa Isabel, em Belém do Pará, estão sepultados figuras importantes da história do cristianismo no Brasil. Os missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren são responsáveis pela fundação da Igreja Assembleia de Deus no país. A sepultura em formato de arca chamou bastante a nossa atenção e é diferente de tudo que a gente já tinha visto por aí nos cemitérios, mas a gente achou extremamente bonita e bem cuidada. Eles chegaram em Belém em 19 de novembro de 1910, vindos dos Estados Unidos, trazendo as ideias do movimento pentecostal. No começo participaram da Igreja Batista local, mas suas pregações sobre o batismo no Espírito Santo geraram divergências. Com um pequeno grupo de seguidores, em 18 de junho de 1911, nasceu em Belém a Missão da Fé Apostólica, que mais tarde passaria a se chamar Assembleia de Deus. O que começou com reuniões simples dentro de casas acabou se transformando em uma das maiores igrejas evangélicas do Brasil, com milhões de fiéis e presença em praticamente todo o país.